Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando a atividade desta terça-feira, 28 de outubro do ano de 2025. Estamos aí com uma temperatura agradável, 18 graus centígrados, e lá fora tempo instável, chove aqui, chove ali, está chovendo na região metropolitana, não tanto em Porto Alegre, mas hoje e amanhã a previsão é que tenhamos chuva. Diz que amanhã vai ser chuva maior em Porto Alegre do que nos outros municípios. De qualquer maneira, então, vamos nos preparar para uma quarta-feira chuvosa no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana e, sobretudo, em Porto Alegre. Nossa atividade hoje contando com a presença sempre interessante aqui, né, da colega Roxane Ponzi. Roxane, que prazer. Fazia tempo que eu não te via, guria. Fazia tempo que a gente não nos encontrávamos não compartilhávamos aqui, né? Nessa bancada. Exatamente. Né? Prazer é meu, Silvio. Ainda bem que o chefe sai de vez em quando para nós podermos encontrar, né? É isso senão... aí. Fazer um tricôzinho. Não, claro. Roxane Ponzi então conosco e aqui do meu lado, né? À direita o Jurandir Soares. Jurandir. A minha direita pesando minha direita, 75 quilos. O Eldio Macedo, né? 75 só. Jurandir Soares, né? Que sabe quem é o Jurandir, ele não precisa nem dizer, ficaríamos aqui vários minutos, horas até para... Bom, de qualquer maneira, vou deixar de rasgar seda, né, Jurandir, porque afinal de contas nós sabemos, o pessoal conhece a tua história toda. A nossa história, nós somos mais ou menos contemporâneos. Bom, hoje, dia 28 de outubro, é o dia do funcionário público. Jurandir Soares, eu já fui funcionário público, trabalhei na Assembleia, muito tempo, cargo em comissão, né? E o funcionário público, na verdade, no Brasil, ele teve a imagem do funcionário público foi, de certa maneira, destratada, desrespeitada, até porque os próprios funcionários públicos, as próprias instituições, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, 12 milhões e 800 mil funcionários públicos. 12 milhões e 800 mil funcionários públicos. E, de qualquer maneira, em muitos segmentos, há um inchaço da máquina pública. Quando acontece o inchaço da máquina pública, a consequência primeira é o quê? É que há um desgaste do setor público. Então, com isso, claro, que a população reclama da eficiência do serviço. Mas é importante parabenizar, né, dos cumprimentos para o funcionário público, porque, afinal de contas, a maioria deles são pessoas com o seu compromisso com a sociedade. Pois é, eu, inclusive, sou aposentado como funcionário público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quando eu entrei, era altamente valorizado o serviço público, porque era carreira. Você fazia uma carreira dentro do serviço público. Começava numa função menos importante e tal, e ia ascendendo, se qualificando, até chegar a uma graduação mais alta, que era o objetivo que tu, naquele tempo, tu já pensava assim, quando eu me aposentar, eu me aposento com o salário integral, né? Então, quanto mais eu estiver ganhando, maior tranquilidade eu vou ter depois da minha aposentadoria, né? Então, era um período que tudo era muito valorizado, a universidade era uma instituição respeitada, valorizada, toda aquela cerimônia, aquela ritualística que tinha dos eventos, das solenidades, aquilo tudo sempre era muito respeitado, o que hoje nós estamos vendo que virou completamente o fio, né? Porque nós temos lá os festerê, quando tem algum evento, a atual reitora da URGS, por exemplo, lá toda festiva e tal, o jeito dela, tudo bem, né? Mas eu acho que você tem que respeitar a liturgia do cargo. Esse é um detalhe assim importante a gente vê. Pouco tempo atrás, Beth, minha mulher, esteve participando num evento na Inglaterra, que ela foi convidada lá, e o cerimonial para introduzi-la no recinto e apresentá-la, e depois num jantar que foi oferecido, uma coisa assim impressionante, porque a Universidade Britânica conserva aquela tradição de respeito e de manter a universidade como uma instituição, né? E aqui nós, infelizmente, deturpamos muito a figura da nossa universidade. Mas, enfim, cada um tem do seu jeito, né? Com certeza. Agora, a Jurandir, na verdade, e a Roxane agora vai poder dar a opinião dela, na verdade, o que eu observo assim, tu colocaste uma coisa importante. Lá atrás, o funcionário público, ele era resgatado, ele era contratado, como o Jurandir falou, ele, o caso também próprio disso, através de concursos que eram difíceis. Sim. Né? Eu, por exemplo, uma vez só fiz concurso público,
em 87 para o Banco do Brasil. A minha mulher disse, faz o concurso, eu fiz. Eu passei, nós tínhamos lá 48 vagas aqui no Rio Grande do Sul, praticamente em Porto Alegre, e tinham 48 vagas e eu passei na 76ª colocação, que era eu era muito estudioso e tal, e tinha 5 mil inscritos, eu passei em 76. Fiquei esperando até hoje a chamada. Né? Mas eu nunca me iludi com isso, quer dizer, eu acho que até foi bom, fui para a iniciativa privada. Mas aí eu quero entrar para ouvir a tua opinião, Roxane, que é o seguinte, ó, o que aconteceu para mim, com as instituições públicas, sobretudo no Brasil, foi que elas começaram a servir como cabide de emprego político. Né? E aí desvirtuou, quer dizer, passaram a colocar pessoas que não tinham a apetência, não tinham a competência, a capacidade para gerir as coisas públicas e acabaram trazendo prejuízo do ponto de vista da própria imagem das empresas públicas no Brasil. Ou seja, mas nós devemos, né, Roxane, saudar que o setor público tem uma função importante no país, né, e é importante cada vez mais se valorizar isso, fazer com que a empresa pública também volte a ter a respeitabilidade que um dia já teve. Então, que meus parabéns a todos os servidores públicos pelo seu dia. A palavra servidor público, ela já diz por si só, né, que é aquele ato de servir a coisa pública, servir às pessoas que estão pagando o seu salário. Como em todas as profissões, tem os bons e os maus, né, e muitas vezes a categoria acaba penando, né, e pagando o preço de uma má fama pelos maus. A verdade é que a grande maioria dos servidores são pessoas que fazem do seu trabalho algo muito digno e cumprem o seu propósito. Infelizmente, tem aqueles que não cumprem, né, com aquilo para o qual foram, se capacitaram ou disputaram através de um certame a sua posição. E isso me parece que a gente tem... O Jurandir falando da época, né, que era difícil entrar, que era uma carreira, disputadíssimo, né, também, que tinha a questão de poder se aposentar com a integralidade, coisas que foram sendo cortadas aos poucos e também tornando a carreira menos atraente para os grandes expoentes, porque as pessoas que realmente podem fazer, às vezes, a diferença, elas não querem se sujeitar a um recebimento de valores, enfim, por mais que seja uma garantia receber aquele salário certinho no final do mês, muitas vezes eles entendem que na iniciativa privada terão uma recompensa maior, né, pelo trabalho que exercerem. Então, eu lamento que muitas vezes as carreiras estejam sendo dilapidadas, né, ou seja, os bons estão pagando pelos maus, se faz esses ajustes porque se utiliza da coisa pública para outros fins. Pessoas que entram na carreira pública muitas vezes só pela indicação política, né, para atender determinadas acomodações políticas também, e isso acaba prejudicando toda uma coletividade, não apenas os servidores, como aqueles que precisam do trabalho essencial que é feito pelo servidor público. Até essa questão que tu colocasse aí é importante, né? O Jurandir, por exemplo, na época do Jurandir, na nossa época, lá atrás, quando eu também fiz aquele concurso público do Banco do Brasil que eu falei, referi no começo, a carreira pública era era um anseio, né? Era um sonho até do funcionário, das pessoas saíam do colégio, estavam no Júlio de Castilhos, e eu me lembro que os meus colegas do colegial, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, a maioria deles foi para o setor público, fizeram concurso e passaram. Era um outro momento da economia, né, Jurandir? Hoje em dia, como a Roxane falou, hoje em dia tem muita gente hoje que, de certa maneira, começa já desde criancinha, jovem e tal, a experimentar nas boas escolas o fato de ele despertar nele o sentimento de que ele tem a capacidade de ele só evoluir na vida, independente de ser funcionário público ou não. Então, esse grau de independência do sonho do jovem, meu neto, por exemplo, não quis nem fazer faculdade, ele está num negócio com 20 anos, 2, 3 parceiros ganhando uma grana boa, fazendo negócio. Eu disse, olha, faz uma faculdade, mas naquele tempo a faculdade era status e também a garantia, um pontapé inicial para uma carreira. Não, e esse detalhe que tu fizeste concurso Banco do Brasil, era a glória passar no Banco do Brasil. O cara que passava no Banco do Brasil estava realizado para o resto da vida, né? Eu morava em Taquara, o pessoal do Banco do Brasil que trabalhava lá, todo mundo casou com as meninas de Taquara. É verdade. Mas sabe que a maior contradição dessa questão do servidor público é quando aquela pessoa mistura, né, os objetivos.
O servidor público não está ali para ficar rico. A ideia da estabilidade, ela se contrapõe a amealhar a riqueza durante a vida. Riqueza, é verdade. Né? Muito pelo contrário. E aonde que dá o grande problema? Quando o servidor público enriquece. Porque aí, provavelmente, ele está se utilizando do seu cargo para outros fins. E os recebimentos não estão vindo apenas, né, do cofre. E o que tem hoje, e o que tem... Ou aqui, e eu faço a crítica, isso não é nenhuma novidade, a questão do próprio judiciário. Né? Eu não estou dizendo que o judiciário não tem que ter boas cabeças pensantes lá dentro, né? Profissionais de alto gabarito. É importante que tenha. Agora, é uma imoralidade o que hoje se fez em relação aos recebimentos do Poder Judiciário, né? Que tem mais de 2 meses de férias, sendo que desse terceiro mês é remunerado, é pago, ou seja, temos um teto e foram se colocando tantos penduricalhos para que a remuneração ficasse superior. Bom, não quer, lei, né? Se acha que paga pouco, vai para a iniciativa privada, é simples. Agora, o que não pode é tentar fazer as duas coisas, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? No Brasil, sim, né? E é bolsa daqui, bolsa dali. É os penduricalhos, né, exatamente para driblar a legislação. Né? Então, e vindo do judiciário, que a gente tem que respeitar o judiciário como instituição, vindo do judiciário, que é uma coisa que é lamentável, porque, na verdade, acaba desmoralizando a instituição. Né? Eu sempre digo assim, né, nos programas que eu participo, que o pior legado nesta época que nós estamos vivendo no Brasil é a desmoralização das instituições. Pessoas que não têm a capacidade de fazer e fazem independente de respeitar ou não a instituição. Elas têm que respeitar a instituição. Acima delas, por exemplo, a Suprema Corte. Hoje eu pergunto para o guri, meu neto, ela fala com os colegas dele, os caras acham um horror a Suprema Corte. Quer dizer, acaba respingando na instituição. O que os caras fazem lá acaba respingando na instituição. Então nós vamos levar décadas, talvez, aí para recuperar a respeitabilidade das instituições. E essa questão do enriquecimento, o Xane falou a respeito das benesses que tem o setor judiciário. Mas e a roubalheira que tem dentro das instituições, vide INSS, por exemplo? Com isso que foi feito para os aposentados. Que é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. Bom, hoje nós invertemos um pouco, depois dos reclames, Júlio. Então vamos bater um papinho aí sobre a dupla Grenal que joga só no domingo. Graças a Deus, né, cara? Não vão perder agora essa semana. Quarta-feira não perdemos. Não, essa semana nós vamos estar tranquilos aí. Então só domingo aí. O domingo vai ser aterrorizante para os dois. O Grêmio jogando lá contra o Corinthians em São Paulo e o Inter recebendo o Atlético Mineiro aqui. Assunto para daqui a pouco. E vamos ouvir aqui a palavra balizada, né, da nossa comentarista, a Roxane Pose, sobre aquilo que pode acontecer na rodada do Brasileiro, a 31ª rodada do Brasileiro. Contém ironia nesse comentário, só para avisar. Ela é muito modesta, né, tia? Bom, mas aqui, vamos falar um pouquinho de uma coisa importante aqui, que é o suco Petri. Suco de laranja Petibon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petibon passa por um processo de pasteurização, com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado, que não se caracteriza, viu, Rogério, como alto teor de açúcar, portanto pode tomar tranquilamente aí. E trazendo equilíbrio para a acidez da fruta e variando de acordo com a safra. E vamos falar de uma grande instituição aqui do estado do Rio Grande do Sul que sobreviveu lá à reforma bancária que houve na metade da década de 80, que é o nosso Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, está na hora de atualizar a sua rotina. O aplicativo do Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a sua vida financeira ficando num só lugar. Aqui, agora, ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da mão, e muito fácil de manejar. Abra a conta direto pelo celular, acompanhe ali o saldo, faz transferências, quiser fazer umas transferências e depois te dou a conta, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a nossa vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes dela. E o melhor, está intuitivo, veja bem, rápido e com um visual novo. Baixe agora e confira como ficou, porque ficou moderno mesmo. E para facilitar a sua vida, o Banrisul está contigo nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo.
Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. O Banrisul deu um grande salto, né, tecnológico, né, Joandir? Hoje ele compete em nível de qualidade, de agilidade com os grandes bancos privados, que é importante. Então o Banrisul, até ele sobreviveu lá naquela época, porque ele já era um banco eficiente. Os governadores têm tido assim, a sapiência de escolher para presidir o Banco do Estado do Rio Grande do Sul pessoas realmente capacitadas. Então isso, de certa maneira, mostra que há uma profissionalização, né, Jorge? Então, tu vê que naquela época até o Banespa, Banco do Estado de São Paulo, quer dizer, o poderoso Estado de São Paulo, caiu para o Beleléu, né? E o nosso Banrisul aqui se manteve. E hoje está par e passo com a alta tecnologia. Até cartão internacional tem, né? É verdade. Viajar. Eu estou esperando agora de fazer um cartão Grêmio, né? Grêmio. Internacional não, eu sou gremista. Fazer um bom cartão Grêmio. Cartão internacional que eu quero. Mas o cartão já é Grêmio, porque ele é azul. Bom, compensou. Então vou pegar então o cartão azul do Banrisul. Olha aqui, ó, uma outra empresa que é orgulho nosso aqui, até um colega nosso, então sentido de saudade dele, não aparece mais aqui, né? É o Oscar Algaier. Faz horas, né, que não cruza com ele. Eu acho que ele não está querendo mostrar ele está meio recluso com o caso do time dele e tal, não está entusiasmando muito, não está aparecendo, está disfarçando por aí, né? O grande Oscar Algaier, um grande abraço ao Oscar Algaier. E a empresa Algaier Incorporações. Aliás, eu passei lá outro dia, como eu moro na Zona Sul, ali passei no condomínio exclusivo ali do Vila Portal. Fica na Vila Conceição, que é uma vila maravilhosa na Zona Sul, e fica ali, né, ao lado do Guaíba. E ali não teve problema, porque como a gente veio de lá, da Serra, ali para Novo Hamburgo... Ali é a parte alta, né? E lá chegou já, o que tinha que extravasar de água para fora, chegou, inclusive, no meu prédio lá. Né? Eu fiquei 15 dias fora de casa porque a água subiu lá, Padre Cacique, ali 1,5 metro dentro do edifício. Então, lá de qualquer maneira, lá a Vila Conceição que eu estava falando, ela está protegida em relação a isso também, a futuras inundações. E fica bem no coração da Zona Sul. São 18 casas. Assista a mensagem da Algaier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Maravilha. Bom, vamos agora bater um papinho, Jurandir, sobre o esporte que nós deixamos passar no início do programa. Porque vamos ter aí a dupla Grenal só jogando no final de semana. Será domingo, o Grêmio joga às 4h30, se não me engano, e o Inter no fim da tarde, 6h30. O Grêmio pega o Corinthians... Eu acho que é às 4. É 4, 4 horas Grêmio e Corinthians, lá em São Paulo, e aqui às 18h30 parece que Internacional e Atlético Mineiro. Qual dos dois chega melhor para esse jogo, Jordi? O Grêmio vai pegar o Corinthians lá, teoricamente o jogo mais difícil, né? Mas o Inter também, um jogo difícil com o Atlético. Também é difícil, né? Um jogo com o Atlético não é fácil nunca, apesar do Atlético estar numa situação nada boa do Campeonato Brasileiro, e até porque está se dedicando e vai se dedicar muito nesta quarta-feira à Sul-Americana, onde ele pode ir para a disputa do título, que não deixa de ser uma realização num ano em que a situação do Campeonato Brasileiro está muito ruim, você conquistar um título internacional, como no caso de uma Sul-Americana, por exemplo. Isso é um grande alento para o clube em si. E o Atlético está com essa possibilidade de ganhar uma Sul-Americana. E aí, bom para o Internacional, porque se o Atlético joga, ganha, se classifica, já vem meio de sangue doce aqui para enfrentar o Internacional, porque já está com uma boa titulação aí nessa competição internacional. Então, talvez para o Internacional isso aí seja benéfico. O fato é que o time do Internacional não está dando uma resposta dentro de campo. O time está deixando muito a desejar. Falam, inclusive, assim, de má vontade dos jogadores que estariam com salários atrasados. O presidente hoje deu entrevista, disse que não tem nada de salário atrasado, que está tudo em dia. É ruindade, né? Que a coisa só não está funcionando.
Então, é a oportunidade aí de o Inter se reabilitar nesse jogo contra o Atlético. Já o Grêmio, o Mano Menezes vai poder, né, pela segunda vez ao longo do ano, repetir a mesma escalação, né, que ele botou no jogo anterior. Nesse jogo contra o Juventude, pode, se não houver nenhuma lesão durante a semana, né, nos treinamentos. Isso aí também corre-se esse risco, né? Mas, em princípio, bota o mesmo time que ganhou do Juventude, que jogou muito bem contra o Juventude. Aliás, podia ter feito uma goleada maior, até para diminuir o saldo negativo. O saldo, né, o saldo com relação ao Corinthians, porque o Grêmio e o Corinthians têm a mesma pontuação. O Corinthians está na frente porque tem saldo de gol melhor do que o Grêmio. E o Grêmio perdeu a oportunidade. Perderam muitos gols os jogadores do Grêmio nesse jogo aí do último domingo. Mas então, são 2 jogos muito difíceis. O Corinthians também está numa batalha para tentar subir, está ali junto com o Grêmio. E, logicamente, que é um adversário. São adversários diretos, os dois. Sim, nós vamos ter aí 2 belos jogos nesse próximo fim de semana. Com a vitória sobre o Juventude, o Grêmio foi a 39 pontos. Ou seja, o Grêmio está mais ou menos olhando para frente, né, para se livrar do rebaixamento. E o Internacional, com 35 pontos, ainda está olhando para trás porque corre sério risco, né, Jandir? Falo que 45 pontos é o número salvador. O Grêmio tem duas vitórias. O Grêmio tem 2 partidas, mais 2 vitórias estaria, né? E o Inter precisa de 10 pontos, né? E tu acha que o Inter... não, o Inter eu acho que não cai, não. Não cai, né? Não cai. Porque a questão anímica é importante nisso. Não, e aqueles 4 times que estão ali embaixo, ali, difícil... Eles ganham uma partida, que eu queria o Fortaleza, né? Fortaleza acabou ganhando do Flamengo. Né? Pois é, né? Isso, Flamengo. Ganhou do Flamengo, né? Uma coisa assim impensável no atual contexto. O time que está lá na zona do rebaixamento ganha do todo-poderoso Flamengo, né? Mas isso é o Campeonato Brasileiro, né? Porque tu não pode desprezar nem mesmo aqueles que estão lá embaixo, porque eles têm elenco, eles estão em uma situação um pouco inferior com relação aos outros, mas é tudo muito parelho. Fico pensando em quem apostou no Fortaleza. Nessas horas eu sempre desconfio, sabe, se tem alguma coisa, porque é muito improvável um negócio desse, né, em todo caso. Quem apostou ganhou uma grana boa. Ganhou uma grana boa, Tu vê como é que são as coisas, né? A Roxane na bancada aqui já... A minha filha está assistindo, a Letícia, manda um beijo para a Roxane. Mas aqui tem 2 mais 2, eles assim, que bom a Roxane aí hoje, voltando no programa e tal. Beijo para Letícia. Então a Letícia mandou um beijo para ti também aí. E, na verdade, assim, a Roxane é especialista na área de trânsito, depois eu conversar um pouquinho sobre trânsito, né, Roxane? Mas vamos começar um assunto agora que é muito grave, porque nós estamos vendo aí, agora estava vendo o celular aqui, quase 80 mortos no Rio de Janeiro. Aqui é o último dado, e a coisa está uma guerra civil lá, saque de supermercados, o centro fechado, não tem como sair, não como entrar, e é uma coisa muito triste e dolorosa ver um Brasil, né, um país que nós somos conhecidos, eu me lembro lá atrás, aquele Sérgio Buarque de Holanda, ele chamou o Brasil, que o brasileiro era uma personagem cordial, de coração e tal. Hoje nós estamos demonstrando, né, Jurandir, que, qualquer coisinha dessas aí, não sei como é que mudou no coração do brasileiro, no sentimento do brasileiro, na forma do comportamento do brasileiro. Nós temos uma guerra civil lá no Rio de Janeiro, Roxane. É muito triste isso. E não só o fato de ter uma guerra civil, de se instalar praticamente, e a gente está dando esse nome, né? Mas a verdade é o que tem se lido das notícias de lá para cá. Quando as forças de segurança perdem a respeitabilidade e não conseguem entrar em determinados locais, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, quando o contra-ataque vem, geralmente as baixas são muito grandes. E se está se dizendo que essa foi a operação mais letal até hoje que ocorreu no Rio de Janeiro. Eu lamento muito apenas pelas pessoas que vivem nessas regiões e que não têm absolutamente nada a ver com o tráfico e que são vítimas, né, do seu direito de poder ir e vir, acaba sendo tolhido, às vezes pelo tráfico, às vezes pela polícia. Então, é lamentável essa desigualdade social que a gente vive e que vive há décadas, centenas de anos, e que impõe para determinadas pessoas, em função da sua renda, a impossibilidade de sair de determinados locais que são hoje dominados pelas facções e mostram o seu poder justamente nisso, né? Olha a articulação que eles tiveram para dar o contra-ataque
logo após da ofensiva da polícia. Jurandir, uma coisa que me chamou a atenção, o Lula, eu acho que foi anteontem, ele disse que os criminosos são vítimas da sociedade também. Quer dizer, eu acho que esta é talvez a afirmação mais paradoxal e mais improvável de se ouvir de um presidente da República igualar o criminoso à vítima. Quer dizer, e não é por coincidência que depois disso aconteceu isso aí hoje. Quer dizer, os criminosos estão se sentindo vítimas da sociedade. Esse pronunciamento do presidente foi muito infeliz, na medida em que ele colocou o criminoso como uma vítima. Agora, para mim, tem um agente fundamental nisso aí. Tu falaste aí que, de repente, nós entramos nesta situação aí de uma violência desenfreada. E por quê? Porque nós temos o consumidor. O consumidor que é o que incentiva a produção e a distribuição. Não houvesse o consumidor, não haveria produção, não haveria distribuição. O consumidor final é o elo fundamental dessa cadeia. Para mim, este é o aspecto. Só que com relação a esse consumidor não acontece absolutamente nada. Nós temos, claro, tem que combater a produção, tem que combater a distribuição. A rede de distribuição e também, claro, o consumo. Mas não vamos providenciar nada com relação ao consumidor. Esse fica aqui quietinho, lá no seu apartamento bacana do Leblon, de Copacabana, com vista para o mar, e consumindo a sua droga tranquilamente. E é bom lembrar, né, Jurandir, que há tempo atrás aí, o governo proibiu que as forças de segurança subissem no Morro dos Rios. Então, isso também é uma potencialização da falta de ação da polícia já institucionalmente proibida de fazer isso. Então, o que está acontecendo hoje é uma potencialização do crime pela ausência institucionalizada do poder público. Se tivesse acontecido lá, quem sabe, as coisas não teriam chegado às proporções que estão chegando. Quer dizer, hoje é uma coisa que o Estado não tem como entrar lá, porque o Estado tem um outro poder mais poderoso que ele, que foi se armou de maneira pujante pela ausência da polícia, e é muito complicado, realmente, é uma coisa, como a Roxane falou, quer dizer, quem acaba sofrendo é a população, que não tem nada a ver com isso. Agora, é uma ausência total do Estado institucionalmente acuado para isso. Complicado mesmo, situação muito difícil. Olha aqui, vamos falar um pouquinho, depois nós podemos voltar nesse assunto, mas vamos falar um pouquinho da TAP, da Transportes Aéreos Portugueses. Vamos dar uma viajada, esse país aqui está um horror, né? Vamos ver se é viajar com a TAP, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo. Salgado do Filho, claro, a saída do Salgado do Filho, e você vai então, menos de 11 horas, estará lá em Lisboa. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, claro. Um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. E olha aqui, ó, vamos falar o seguinte, o Jurandir, eu sei que o Jurandir é um cara muito bom de... Não falo da mesma coisa da Roxane, porque a Roxane é uma mulher elegante, tá? Mas o Jurandir... aí vem. Quando abusa, abusa da comida e tal, né? Então nós temos a solução. Aqui, de que nós não temos solução? Aqui temos solução para tudo. Comeu demais... Olina. A Olina é essência de vida. Aliás, o Jurandir vai levar uma Olina hoje aqui, porque o fim de semana está chegando. Isso aí vem de longa data, esse produto. Conheço ele de longa data. Conhecemos, né? Então, olha aqui, a Olina é essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, e ouve bem, Jurandir, causado também por excessos alimentares. Eu digo para o Vilmar Govinati, que está abusando demais, né? Meu amigo e tal, vou te contar. E ele já sai daqui sempre com uma Olina, né? Prevenido, acho que ele gasta em 2 dias todos. Laboratório Vespa aqui em Canoas há mais de 100 anos, uma empresa centenária e gaúcha. E, evidentemente, o grupo Zafari. O Zafari, daqui a 10 anos, espero que nós estejamos por aqui para comemorar, né? Centenário do Zafari. Hoje, ele está completando, esse ano, 90 anos, transformando sonhos em realidade. Todo dia um novo começo. Aliás, eu raramente vou em outros mercados, porque o Zafari é uma questão, assim, quando tu começa a gostar essa identificação do Zafari, né? Até as propagandas, a publicidade do Zafari é muito atraente. E tu acaba criando esse hábito, tu não vai em outro lugar. Tu acaba sendo no Zafari. E o Zafari hoje, ele está... Por exemplo, ali eu moro na Praia de Cacique, e o Zafari tinha um supermercado no Praia de Belas, que saiu de lá, e será ocupado pelo Zafari.
Pô, Edilson, não tem coisa melhor, né? A minha região ali está cheia de Zafari, tudo que é canto. Então, eu fico bem abastecido, bem tranquilo, porque o Zafari está presente no Menino Deus. E eu tenho assim, eu vou da Bordini, que é perto da de onde Bordini, eu moro, perto ali, é. E é um supermercado pequeno, eu gosto do mercado pequeno, não Também. gosto daqueles grandão, né? Porque o pequeno tu já sabe tudo onde é que está ali, é Mas fácil. o grandão, o cara se perde, né? É. Se perde. E tem um ali na frente da rádio ali, do antigo Cinema Cacique. Que é uma Sim, graça, pois né? é. Aquele Aquele ali é um Zafari. quebra-galho tremendo ali, porque eu estou com o carro dentro da garagem, que é boca do supermercado ali. Então, só pegar e botar dentro do carro, trazer o que está verdade. faltando. E o Zafari fez a marca, né? Ele fez o hábito, então no hábito das pessoas do Rio Grande do Sul de sempre ter, falou em supermercado, a lembrança é o Zafari. Então, 90 anos, então daqui a 10 anos, 100 anos. E vai ser o centenário junto com o Parque Farroupilha. Ah, é com o Parque Farroupilha. Parque Farroupilha. 1925. Corri muito lá. Aquele... Que foi a exposição, né, do centenário da Revolução Farroupilha. Que é conhecedor de história, né? A gente fica aqui aprende. A gente fica só aqui assistindo. Ok, ó, pode falar, continua, Jorge. Mas antes, vamos fazer o seguinte, antes vamos ver essa mensagem do Zafari, depois nós vamos falar sobre isso também. Vamos ver a mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, voltamos aqui com a nossa atividade, né, desta terça-feira. Lembrando que amanhã o tempo vai ser de chuva, a temperatura também mais ou menos como esteve neste dia de terça-feira. Jordi, senhora, tem alguma novidade aí? Olha, não, nós temos dois assuntos aí que têm polarizado as atenções aí nos últimos dias. Um deles, resultados do encontro do presidente Lula com o presidente Trump, né? O que poderá decorrer disso. E o outro, a vitória do Milei nas eleições da Argentina. Ah, é verdade. Mas então vamos começar pelo encontro dos dois presidentes, porque gerou um clima de otimismo muito grande no Brasil. De repente todo mundo ficou, agora vamos resolver. Não tem nada certo, né? Não tem nada certo. O que foi feito foi um encaminhamento por parte do presidente Trump, do secretário de Estado, o Marco Rubio, e o secretário de Tesouro, Scott Bessent, para conduzir as negociações. E do lado do Brasil, o ministro das Relações Exteriores, né, Mauro Vieira, inexpressivo, secretário-ministro das Relações Exteriores, subjugado ao Celso Amorim, coisa terrível o papel que se presta esse homem, e mais um representante lá do Ministério da Indústria e do Comércio. Então, esses aí que devem conduzir agora as reuniões, as negociações, com vistas a uma aproximação. Tem nada de concreto. O que tem é um clima, gerou um clima de otimismo, porque afinal de contas, pelo menos no encontro entre os dois presidentes não houve nenhum quiprocó, né? Que nem aconteceu do presidente Trump com o Zelensky, com o Ramaphosa da África do Sul e outros, né? Então foi um clima, né, mais ameno, um clima tranquilo de reunião, inclusive com elogios do Trump ao Lula, e parabenizou ele ontem pelo aniversário também e tal. Enfim, é a expectativa. E uma expectativa que deixa alguma coisa assim de esperança em função do que está representando dentro dos Estados Unidos a falta de determinados produtos. O café e a carne, por exemplo, que o Brasil exporta para lá, só esses dois produtos estão causando um rebuliço lá, porque estão faltando, os empresários estão reclamando e os consumidores também estão reclamando, porque, como falta, o preço sobe. Se o preço sobe, a inflação sobe. Prejudica o mercado interno lá, né? E aquela cadeia que a gente sabe muito bem como se desenvolve. Então, há uma pressão interna dentro dos Estados Unidos, tanto por parte do empresariado como por parte dos consumidores, com relação ao governo, para que tente amenizar essas taxas para que esses produtos possam entrar novamente nos Estados Unidos pelos preços que entravam antes, ou seja, reduzir esses 40%, ficar aqueles 10% que já eram antes.
Então, este é o clima que foi gerado. Se vai avançar, se não vai avançar. Que já é alguma coisa, né? Considerando que a gente não tinha nada antes, eu acho que dá para pensar em que em breve, pelo menos alguns setores que estão sendo muito prejudicados com o tarifaço, possam começar a pensar em investir. Porque tem muita gente que fechou as portas, especialmente aqui no nosso polo calçadista. Esse sofreu muito. O moveleiro também. Sim. O polo noveleiro lá de Bento Gonçalves, que exporta muito para os Estados Unidos, também está sofrendo. Com certeza. Jurandir, claro que tem uma coisa assim, tem uma coisa chamada liturgia do cargo. O Trump, evidentemente com os Zelensky foi diferente, com outros presidentes foi diferente, quer dizer, não foi ali uma coisa que esteve à altura do chefe de Estado americano. Mas a liturgia do cargo, ela exige que, diante das câmeras, publicamente, os chefes de Estado se comportem, né, de maneira cordial, um ao outro. Tá? Eu acho que o Trump fez bem em relação ao presidente brasileiro e vice-versa. De qualquer maneira, eu acho que tu tem razão. Isso não é garantia de absolutamente nada, até porque eu vi hoje uma matéria dizendo que os Estados Unidos não abrem mão do governo mudar a questão da Suprema Corte, ou seja, do Judiciário. A questão é Alexandre de Moraes. Eu acho que se o Alexandre de Moraes não for removido, não tem saída. Isso, pelo menos, eu vi hoje uma entrevista de um jornalista de São Paulo dizendo que o nó da questão toda é o Alexandre de Moraes. Se houver uma saída brasileira para tirar o Alexandre de Moraes do cenário político, da influência que ele está tendo, os Estados Unidos vão pensar nisso, senão não tem. E aí eu te digo o seguinte, isso vai depender de quem conduzir por parte dos Estados Unidos com mais força a negociação. Se for o secretário de Estado, Marco Rubio, é possível. Esse é aquele posição forte, radical, não gosta do governo brasileiro, não gosta do judiciário brasileiro, e se esse for o condutor do processo, corremos o risco de chegar aí. Se for o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, aí é uma questão financeira, né? Aí é questão financeira, aí é questão de comércio. Para ele o que interessa é o comércio. Ele não está dando bola para a política. Então depende de quem vai se sobrepor nas negociações por parte dos Estados Unidos. Ali vai ser um detalhe fundamental. Eu só tenho uma dúvida, como que se operacionalizaria isso, né? Porque como que o presidente da República retiraria do cargo um ministro do STF por força de uma negociação? Ele não retiraria. E ninguém consegue tirar ele de lá. O que ele disseram é o seguinte, que o governo tem a responsabilidade de acertar o negócio do judiciário. Não é tirar. O judiciário vai ter que acertar com o governo. Porque, na verdade, a minha opinião... A não ser que o Alexandre de Moraes peça para sair. Não existe uma outra forma disso. Mas vai ter uma pressão externa aí. mas não tem Roxane, como. Aí é política internacional, Roxane. Vai ter que dar um jeito. Se o Lula não vai fazer, a Suprema Corte vai ter que fazer. Mas não tem saída. Mas não tem como sair. Está na Constituição. Não existe força externa. Pressão externa é pressão externa. É difícil, mas tem que fazer. Eles não vão abrir mão. Não, eu acho que Ele pode fazer a pressão, só que ele não vai surtir o efeito prático. Pode até surtir, mas eu acho que aí não vai haver negociação com os Estados Unidos. Aí está muito claro. Aí sim, eu concordo. Aí pode ser que não tenha. Pode não haver negociação. Agora, eu duvido que o Brasil vá fazer isso. Que o governo vai pedir a cabeça do Moraes. Até a cabeça não, mas que o cara que modere, que ele fique apenas no quadrado dele. Ele está exagerando, está passando o quadrado dele. Esse é o negócio. Enquadrar o cara aqui, tu não pode fazer isso. Ele está fazendo, ele é dono do processo, ele é o juiz. A gente concorda com isso. Ele não pode fazer, isso não é atribuição Tudo bem, mas é que então, o governo tem como a única forma que ele tem que fazer é ele ter o impeachment. Ficar na dele. Ele tem que ser o impeachment, e o impeachment tem que vir do Congresso. Não, mas não precisa do impeachment, ele tem que ficar na dele. Não tem outra forma, Silvio. Mas, Roxane, olha legal não tem? Desculpa, não é legal. Legal é ele ficar na função dele na Suprema Corte, ele está agindo ilegal. Ele está ultrapassando os valores. Não, que ele está ultrapassando os seus limites, então que fique no limite isso dele. É pacífico. Agora, o detalhe é que nenhum dos seus pares se sobrepõe a essas atitudes dele. Esse aspecto, pega assim só o caso do Daniel Silveira. Daniel Silveira, que ofendeu ele e tal, aí ele se sentiu ofendido, se sentiu vítima, aí ele acusou, ele fez a investigação, ele fez a condenação, ele aplicou a punição. Quer dizer, ele fez tudo que não podia. Claro, é advogado, sabe muito bem, muito melhor do que eu. Né? Concordamos com isso. A questão é ele ficar no quadrado dele, é isso que eu digo, ele não precisa sair.
ele tem que fazer aquilo que um juiz, que é competência do juiz, tem seus limites, ele não pode extrapolar os limites. Se ele ficar nesse quadrado, já é a solução. Mas é que ele não vai ter essa autoconsciência. Pois é, a única mas alguém forma, tem que fazer. Mas a única, tem que fazer. esse alguém, a única forma legal de se retirar um ministro é através de impeachment, por meio do... Não, eu não digo retirar, Rogério não precisa mas retirar. Mas se ele a não... Suprema Corte pode enquadrar o cara, fica na tua, só isto. Mas só que a Tu Suprema fala que Corte não fez dos nada pares até agora. dele? Não, a Suprema, como instituição, vem cá, tem que se reunir, vem cá, a instituição está sendo prejudicada aqui. Nós estamos prejudicando o país. Vamos ficar naquilo que é nosso dever, acabou. Mas Ele isso aí precisa eles já fazer. deviam ter feito há muito tempo. Exatamente, mas e nunca enquanto não fizeram. fizerem, vai ter esse problema, ele não Nunca precisa fizeram. sair. Pode ficar lá, mas ele tem que estar no quadrado dele, ele não E pode exagerar das coisas. As Esse é o problema. decisões dele, por exemplo, essa dosimetria da pena para aqueles envolvidos nos atos do 8 tá de louco, janeiro. pelo amor de Deus. Absurdo, Isso né? aí que está sendo 14 a cruzado. 17 anos de prisão. Esse é o problema. É ele e as penas para o 8 de janeiro, porque isso aí está aqui na goela dos americanos, esse é o problema. Não, eu não sei se está na goela dos americanos tanto assim. Mas né? eles estão Eu acho que, alegando, né? estão alegando isso, pelo menos. Bom, de qualquer maneira, a confusão está aí, o Brasil está só perdendo para isso. Veja bem aqui, ó. Nós temos uma manchete aqui. O Brasil está entre os 8 países mais famintos da América do Sul, aponta índice global da fome. E aí o cara está dizendo que tirou não sei quantos milhões da fome. Esse é o governo que nós temos, né, que está trazendo todos esses problemas internacionais para o país. Olha aqui, vamos falar um pouquinho falando em fome, né, vamos falar do Di Paolo. Visite a rede Di Paolo Galeto. Tive hoje, almocei lá hoje. É mesmo? Cara, tu sempre está lá, né? Almocei lá com o Paulo Jeremias. Grande. O Paulo Jeremias. É. Toma um golinho de... Grande figura, Paulo Jeremias. É verdade. Desfrutei de tudo isso ali que está sendo apresentado ali. É por isso que tu vai levar uma olina hoje. Né? Claro, tem que... Tu vai precisar de olina hoje. Aqui, ó, visite a rede Di Paolo Galeto, unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Olha, tudo que é lugar aí tem a rede Rio de Janeiro, não está aí? Rio de Janeiro não está aqui. Mas tem Rio de Janeiro também. Eu não falei Rio de Janeiro? Casualmente tá hoje aqui. eu falando com ele lá na Barra lá. Aqui no texto que eu tenho não está Rio de Janeiro, não está o Rio. Tem que acrescentar. Então, vamos acrescentar. Porque eu acho que ele inaugurou agora há pouco, ou está por inaugurar também, não sei bem. Mas eu sei que a novidade deles lá se não está chegando no Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Então aqui, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra a opção Express também. E a Prefeitura de Porto Alegre, eu ando muito, a Roxane também dá muito de carro na cidade. Pô, tem obra em tudo que é lugar, né, tio? Aqui, onde tu anda tem obra, tu vê aquele engarrafamento e tal, porque tem estreitamento de pista, porque tem obra. Então, acho importante que se façam obras, elas trazem inconvenientes, etc. Mas tem que entender, porque a gente reclama muitas vezes que não tem obras, mas obra significa também um compromisso com a cidade, né, com a população, de que ela vai ter um sacrifício a fazer. Então, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo muito mais pela cidade. E fazendo muito mais pela cidade, fazendo muito mais por nós, por você. Assista agora a mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Para o Lucas, que queria um lugar para relaxar, a Prefeitura revitalizou praças. Para a avó Rosa, que precisava descartar seu lixo, a Prefeitura instalou mais contêineres. Para o seu Jorge, que precisava de uma vaga de hospital, a Prefeitura criou novos leitos. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Sim, da Argentina, né? Da Argentina. Ô, Roxane, já estamos no ar de novo. Tu tem alguma notícia fora o... Eu queria aproveitar o espaço, Silvio, para, assim, comunicado de ordem pública. Provavelmente as pessoas têm acompanhado nos órgãos de imprensa a notícia sobre o falso advogado. E no que consiste esse golpe que tem se disseminado de uma forma muito rápida e que atinge não apenas a população, como também a classe dos advogados. Golpistas, né, eles acabam obtendo informações de processos judiciais, onde estão lá a qualificação das pessoas, CPF, e-mail, telefone,
e fazem contato com essas pessoas, se fazendo passar pelo advogado e dizendo que existe um valor lá específico que o juiz deferiu e que para isso, né, eles precisam o pagamento de uma taxa ou alguma coisa dessa natureza para permitir que esses valores então sejam transferidos para a pessoa por meio do Poder Judiciário. Primeira coisa que acho que é importante saber, nunca há uma urgência tão grande assim em relação à necessidade de pagamentos de custas judiciais, por exemplo, ao Poder Judiciário. Segundo, o golpe ele é tão bem elaborado que eles mandam, inclusive, um documento com o timbre do Poder Judiciário, o número do processo, os dados da pessoa, né, o valor ali que ela tem direito, e depois... Produzido o golpe, é produzido. E aí depois agendam ainda uma videoconferência com a pessoa, né, onde supostamente existe um magistrado que está lá com a câmera fechada, que tem, né, o advogado que também está com a câmera fechada, e só a pessoa, né, que está ali com os dados abertos, muitas vezes pedindo que faça a movimentação com o compartilhamento da tela, ou seja... É justamente na engenharia social que esses golpistas acabam obtendo, né, êxito nesse tipo de falsidade e que muitas pessoas, pelo seu desconhecimento, acabam caindo. Então, o registro se porventura o seu advogado ou alguém se passando pelo seu advogado fizer contato com você por um número especialmente que você não tem registrado, antes de continuar esse diálogo, procure se certificar se efetivamente o número anterior que você tinha gravado, ele realmente não existe mais, né? Procure outras formas de fazer contato com o seu advogado e se certificar que é efetivamente ele que está lhe chamando e lhe pedindo alguma providência em relação ao processo judicial. Caso contrário, depois do golpe, né, já bem sucedido e o dinheiro transferido, fica só o lamento de que muitas vezes não é mais possível se pegar esses valores de volta. Então, é interessante esse depoimento teu, Rochelle, porque na verdade assim, a categoria, a classe dos advogados, a gente conhece, a maioria, pessoas sérias e tal, né? Mas tem aqueles, como tudo profissão, né? Mas só que usa, aí quem é que acaba tendo prejuízo? A categoria. Né? Quando tem um advogado, só podia ser advogado. Quer dizer, nós temos que separar aqueles que são sérios, que são a maioria, a esmagadora maioria, daqueles que usam, né, das artimanhas, até da questão da liturgia do advogado, da importância dele para um processo e tal, para se locupletar. Mas é importante, Silvio, que na verdade quem está dando esses golpes não são advogados. São pessoas se passando por advogados, pela credibilidade que em algum momento eles têm, né? Atingindo a credibilidade daqueles que são verdadeiramente advogados e são sérios, né? Esse é o problema. Exatamente. Aí acaba prejudicando a categoria como um todo, né? Jurandir, nós estamos chegando quase no final do programa, mas antes eu vou fazer esse reclame aqui, para nós ficar livre aí, porque daqui eu acho que temos 6, 7 minutos só do programa. Passa rápido, né? Rápido. Pelo amor de Deus. Olha aqui, vamos falar de vinhos do mundo. Quem vive a experiência Vinhos do Mundo sabe, aqui a escolha certa está sempre à sua espera. Rótulos selecionados, procedência garantida e oportunidades para encher sua taça com os melhores momentos. Venha descobrir porque somos referências há 29 anos. Passe em uma de nossas lojas. Temos lá na Alameda Alípio César 203, na Cristóvão Colombo 1493 e na Avenida Getúlio Vargas 1135. Se beber, claro, não dirija. E o Sicredi, né? Olha aqui, ó, na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista que você tem. A vida, na verdade, é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você.
é ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Jurandir Soares. E aí? Milei na Argentina. Outro assunto, então, a gente tinha colocado que seria o encontro do presidente Trump com o presidente Lula e o Milei na Argentina com a sua vitória, até certo ponto inesperada, nas eleições do último domingo, tanto que ele ganhou até na província de Buenos Aires, onde havia perdido na eleição anterior de 7 de setembro. E uma vitória contundente, porque ele colocou 64 deputados, enquanto que o peronismo botou 44 deputados. 13 senadores contra 6 senadores. Então, uma vitória que dá respaldo à sua política governamental, porque ele foi eleito propondo uma reforma completa na política econômica, fiscal, financeira da Argentina. E colocou em prática, né? Começou que ele já congelou de cara todos os benefícios sociais que eram dados, né? Bolsa Gás, Bolsa Transporte, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo outro. Ele cancelou tudo. Ele cancelou as obras que estavam em andamento, mandou parar tudo, tinha mais dinheiro para pagar a obra, né? Congelou, né, as aposentadorias e demitiu funcionários públicos. Então, veja que ele fez um estrago muito grande em setores muito grandes, né, da sociedade argentina, todos esses, a grande maioria, adeptos do peronismo. Mas vem então que tem um outro setor também significativo que lhe deu respaldo para seguir adiante com as suas mudanças, porque a inflação ele conseguiu reduzir substancialmente. Era 20 e poucos por 12,5 por mês. Né? No mês de dezembro de 2023, quando ele assumiu, a inflação do mês de dezembro foi 25,5%. Tá? Hoje ela está em 31% ao ano. Ao ano. 2 e pouco por mês. 2,1% ao mês. 10% apenas. Então, reduziu substancialmente, reduziu a dívida do Estado e, mesmo assim, teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para pegar mais dinheiro, porque o rombo que foi deixado na Argentina é muito grande. Então, ele tem esse desafio de continuar ainda enxugando e tendo, né, que fazer com que esse enxugamento e esse apoio ao setor produtivo venha a gerar empregos para absorver aquela massa que acabou sendo afastada. E que ele possa ter condições também de reajustar os salários dos coitados aposentados, né, que já ganham a miséria e ficam sem ter reajuste. Imagina a situação dramática em que vive. Mas o fato é que a Argentina, quando ele assumiu, estava com 52% de pobreza. Tá? No meio ano depois, ele reduziu para 32% o percentual de pobreza. Ainda é muito significativo num país como a Argentina, que foi um esplendor da América Latina. Com certeza, né? Olha, eu tenho uma menininha aqui, não visitou a Argentina. Eu tive lá aquela... Minha mãe nos tempos áureos, como a gente visitou. Minha mãe é argentina. Mas aqui, Jurandir, então, nós estamos chegando ao final do programa, só para lembrar que nós, aqui no Brasil, estamos passando um problema muito sério. O governo hoje, detalhe, anunciou que no ano que vem, provavelmente o governo não terá como pagar as aposentadorias. O problema é que aqui no Brasil nós estamos imitando aquilo que o peronismo fez lá na Argentina e que afundou o país. É verdade. Por isso nós estamos imitando. O governo gastando muito mais do que arrecada. Verdade. Bom, estamos no final do programa, Jurandir. Muito obrigado pela tua presença aqui. Roxane Pose, muito obrigado também. Obrigado. Acho que fizemos um belo programa. Eu acho que o debate é maravilhoso, né? O belo fica por conta da Roxane. Claro, o belo fica por conta da Roxane. Só por isso que eu disse o belo. A bela, na verdade. Eu não podia dizer a bela programa, não. O belo programa. Com a bela. Bom, muito obrigado a Roxane e ao Jurandir que estiveram comigo aqui no programa. Tenham todos uma boa noite, um bom sono amanhã, um novo encontro com todos vocês. Até lá.